Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui um pouco atrasados aí, o professor quase perde a hora, né? É o cansaço, meus caros. É que nós fomos dormir um pouco mais tarde, depois que chegamos de um evento evangelístico, ainda fomos finalizar a aula de hoje. E aí, o cansaço quase nos venceu. O professor está com sono. Mas estamos aqui às 7h40 do dia 8 de outubro de 2023. Portanto, aí há 83 dias de 2024. E como vocês sabem, meus caros, hoje é dia da nossa live da EBD. A nossa já oficialíssima live da EBD. E estamos aqui, né, desde o início do mês de outubro, né, desde a semana passada, iniciamos aqui o estudo do quarto trimestre das lições bíblicas de adultos, cujo tema é este aí: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Tá? E a lição de hoje, meus caros, se encontra aqui. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Estão vendo aí? Aí está. Né? Vocês viram aqui, vocês estão vendo aqui embaixo aí uma imagem de multidões, exatamente dando a ideia da universalidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranquilos? Pois bem. Né? Enfim, meus caros. Já aproveitar a oportunidade, né, antes que a gente esqueça, indicar aqui algumas leituras complementares. Está aqui, vendo? Missões dos Balcãs, do sertão aos Balcãs. Estão vendo? Do pastor José de Anchieta. Muito bom, recomendo aí a leitura deste livro. Também aqui nós temos Missões, a hora chegou. Estão vendo? Do missionário Olinto de Oliveira. Este missionário, ele já está na China há pouco mais de 40 anos, né? E lá ele já tem um trabalho sólido montado lá, em meio às perseguições, em meio às turbulências, né? Mas o evangelho está sendo expandido lá. A hora chegou. Viram? E também temos mais alguns aqui que eu separei, né, para a gente compartilhar aqui com vocês. Alguns deles até nós utilizamos para preparar a aula. Olha aqui, a obra da salvação do pastor Clayton Pomeranian, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Também está aqui Poder, Cura e Salvação, do pastor Henrique Peste. Estão vendo? Muito bom. O Espírito Santo agindo na igreja em Atos, né? E este aqui, também do pastor Clayton Pomeranian, Isaías, eis-me aqui, envia minha mão. Leituras complementares aí, meus caros, só para inclusive a gente utilizou alguns deles aqui para preparar a aula de hoje, né? Enfim, meus caros, o texto áureo da lição de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 4, que está escrito assim: quanto a mim, eis o meu conserto contigo. Eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática nos traz a seguinte afirmação:
O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Nossa irmã Viviane Andrade, bom dia, minha querida. Pai do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Nossa irmã Viviane aí, que sempre está nos apoiando. Maravilha, Deus continue abençoando. Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe, nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 a 3, e depois saltamos para o capítulo 17 do mesmo livro, versículos 1 a 8. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, Abreu, você está com sono, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, capítulo 17, versículos 1 a 8. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão serás o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a sua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Viram, meus caros? Então esta foi a nossa tradicional leitura bíblica em classe. Meus caros, deixa aqui a lição aqui do lado. Pois bem, antes de nós iniciarmos, como de praxe, queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que está sempre aqui conosco neste horário costumeiro, né? Na nossa live da IBD, né? Desde já peço que compartilhem para que outras vidas possam ser alcançadas através do ensino da palavra de Deus, né? E você que não é evangélico, que está ali conosco também, nosso muitíssimo obrigado, né? Se tiver em mãos uma Bíblia para acompanhar nosso estudo, melhor lhe será. E querendo no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tranquilos? Pois bem, vamos avançar. Meus caros, a lição nos fala em missões transculturais. O que é missões transculturais? Falamos sucintamente dela semana passada, porque também fazia parte do tema, né? Mas não adentramos nos pormenores, exatamente vislumbrando a lição de hoje, na qual nós falaríamos disto com um pouco mais de profundidade, abordando os principais aspectos dessa transculturalidade.
Mas inicialmente importa nos rememorar a definição, né? E a definição de missões transculturais começa exatamente pelo seu adjetivo, o termo transculturais, né? A transculturalidade nos dá a ideia de, né, de irmos além da cultura local, ou seja, cada região, cada local onde nós vivemos tem uma cultura distinta, né? Que vai desde a culinária até os dialetos regionais, né? Por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, aqui diversos dialetos dentro do próprio território brasileiro, né? Por exemplo, querem ver? Aqui na Bahia, né? O aipim, a mandioca, né? Veja, olha quantos nomes. Algumas pessoas conhecem como aipim, outros conhecem como macaxeira, né? E por aí vai. E certamente deve ter outros nomes por aí que a gente nem mesmo saiba que o pessoal chama, né? Enfim. Então, meus caros, estou dando só um exemplo assim bem comum, né? Principalmente quem é do interior deve saber dessas diferenças, né, de nomenclaturas para determinados tipos de utensílios e ou alimentos, né? Enfim. E isso também ocorre, meus caros, em âmbito nacional ou transnacional. Como assim, irmão? Né? Por exemplo, aqui no Brasil nós falamos o português, né? Mas você vai para outro lugar, para os Estados Unidos, por exemplo, lá já se fala outro idioma, o inglês. Na França, fala-se o francês, né? Na Alemanha e em alguns países que foram colônias alemãs, fala-se o alemão, né? O idioma germânico, né? Enfim, a própria Bíblia, na sua essência, ela é transcultural. Como assim, irmão? A Bíblia foi escrita por diversos autores, mais de 40 autores de diversas nacionalidades e eras. Nós temos escritores bíblicos, por exemplo, que de um para o outro a diferença temporal é de mais de 1000 anos, né? Enfim. Então aqui nós já vemos na própria Escritura Sagrada a transculturalidade, né, da sua mensagem. E por que é assim? Porque há uma providência de Deus em que todos os povos da terra, há um propósito do Senhor em que todos os povos da terra conheçam a sua vontade, conheçam, né, os seus oráculos. E aqui, meus caros, eu costumo dizer sempre o seguinte, falei disso inclusive na sexta-feira na transmissão da live da EBD de Jovens, que Deus está revelado ao mundo na Bíblia. Se alguém quiser saber quem é Deus, é só vir para ela. Tá? De sorte que toda a essência, todos os princípios divinos, nós podemos encontrar nela, na Bíblia Sagrada. Tá? Então aqui, meus caros, nós vemos a beleza da coisa. Então a transculturalidade traz a ideia de transcender, de ir além dos nossos horizontes geográficos. Tá? E com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo foi assim, né? Ele transpôs fronteiras, né? Atravessou não apenas espaços geográficos, mas também eras. Tá? De sorte que chegou até nós, mais de 2000 anos depois que o nosso Senhor Jesus Cristo e também os apóstolos passaram aqui pela terra, né? Deixaram este legado para nós, e nós, a sua igreja, a Igreja de Cristo, estamos aqui com a missão de dar continuidade a esta obra evangelística, a este ide, né? E aqui, meus caros, já que nós trouxemos a definição de missões transculturais, né?
e possa nos falar exatamente agora sobre a natureza missionária de Deus, no primeiro tópico da lição, né? E mostrar que o ID é um projeto divino. Nosso irmão Jorge Luiz, bom dia, meu caro. Paz do Senhor Jesus seja contigo. Muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença. Né? Enfim. Então aqui, meus caros, já que nós já sabemos o que é missões transculturais, o que são, na verdade, né? Missões transculturais. Deixa eu apresentar aqui a vocês antes que eu esqueça, né? Para quem não viu, o livro que serviu de base para a elaboração da lição do nosso pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, né? Aqui está, Até os Confins da Terra. Observem que a lição tem o mesmo título deste livro. Por quê? Porque a lição foi extraída daqui. Então não é estranho se eu falar aqui algumas coisas que você que está com a lição não vê na lição, porque na verdade a gente já fez uma abordagem mais aprofundada aqui dentro do livro, tá? Porque o livro ele é naturalmente mais aprofundado do que a lição, né? A lição na verdade é um resumo do livro, tá? Enfim, então meus caros, já sabemos o que são missões transculturais e a sua essência. Vamos conhecer um pouco mais da sua origem, né? Já falamos aqui sucintamente que a própria Escritura Sagrada, ela é transcultural, né, na sua essência, mas agora vamos entender o porquê, né? E vamos ver aqui que o ID é um projeto divino. E este ID, meus caros, começa com o anúncio profético do Evangelho. E nós já iniciamos o nosso tradicional tour pela Bíblia. O nosso tradicional tour pela Bíblia. Nós vamos ali, né? Vamos voltar ao livro de Gênesis, tá? O livro das origens, tá? Mais conhecido também como livro da criação. Capítulo de número 3, versículo de número 15. Que está escrito assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, isto é, a semente da mulher, tá? Esta, a mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Percebam, meus caros, que aqui é o Senhor nosso Deus, né? Amém, meu querido. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua presença. Aqui nós vemos, meus caros, o momento pós-queda em que Deus chama a todos para o acerto de contas. E o julgamento de Deus começa exatamente pela serpente. Tá? E esta fala aqui, né, eu já vi pregadores trazerem isso de forma errada. Como assim, irmão? Muitos citaram, dizendo assim, que da semente da mulher, o Senhor Deus levantaria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Já vi vários pregadores citando isso. Está escrito em Gênesis que da semente da mulher, o Senhor levantará um varão que esmagará a cabeça da serpente. E citava exatamente Gênesis 3,15. Até que um dia, isso lá no início da minha fé, lá nos anos 90 ainda, no início. Aí um certo dia eu, encafifado, disse, não, eu vou ver para saber se realmente está escrito, porque eu nunca vi isso. Aí quando eu fui para a referência, eu vi o equívoco. Não tem escrito isso em nenhuma parte da Bíblia. Tá? Muito embora, meus caros, aqui, né, esta passagem aqui em específico, ela aponta profeticamente para Cristo. Tá? Por quê? Porque Cristo se manifestou, meus caros, com o intuito de revelar a glória de Deus para o mundo, tá? João capítulo 1, versículo 14, e também o mesmo evangelista, o mesmo apóstolo escreve na Epístola Universal que o Filho de Deus se manifestou para quê? Desfazer as obras do diabo, isto é, esmagar a cabeça da serpente.
Porque a serpente aqui na Bíblia Sagrada, neste contexto aqui da queda, é símbolo de Satanás. Isso, inclusive, nós vamos ver em Apocalipse. Apocalipse se refere a ele como a antiga serpente, no capítulo 12. Tá? E nós vamos ver também, meus caros, o seguinte, que aqui aponta profeticamente para o advento do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Quando diz aqui que a serpente feriria ao calcanhar, estava a representar aqui, meus caros, o sofrimento e o martírio do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício vicário que ele haveria de enfrentar, né, para a expiação dos nossos pecados, e com a sua ressurreição, com a sua morte e ressurreição, né, ele agora estava esmagando a cabeça da serpente, ou seja, estava derribando por terra o poderio do inimigo, do diabo, sobre a humanidade. Tá? E aqui agora ele estava de novo, né, vou usar aqui a expressão do apóstolo Paulo em Coríntios, reconciliando com Deus e consigo mesmo a humanidade. Tá? E Paulo fala do ministério da reconciliação, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Tá? Enfim, né, que ele fala sobre o ser uma nova criatura. E aqui, meus caros, nós vemos exatamente esta ideia, como alguns chamam, neste proto-evangelho. Por quê, irmão? Porque aqui nós vamos ver exatamente esta ideia. Tá? Quando ele diz, a semente da mulher, que é Cristo, tá, te ferirá a cabeça. Quando se fere a serpente de verdade, né? A serpente comum, né? Quando se fere a serpente na cabeça, o que acontece com ela? Em linhas gerais, ela fica inutilizada, né? E a depender do ferimento, pode até mesmo morrer. Não é assim? Se você, por exemplo, se a serpente lhe atacar e você pegar um facão, por exemplo, ou uma faca afiada e furar a cabeça dela exatamente no centro e atravessar, matou a serpente. Ou mesmo se decapitá-la, separar a cabeça do corpo. Né? Matou a serpente. Né? Enfim, ou ainda, para quem usa arma de fogo, der um tiro na cabeça da serpente. Né? E fatalmente irá matar. Né? Então aqui, meus caros, né, o poderio, né, da serpente, ele foi simplesmente esmagado. Tá? Por quem? Por Cristo. Né? De sorte que o Senhor Jesus, inclusive, vai falar, né, logo depois da ressurreição, quando ele manda irmos a todas as nações, ele diz assim, é-me dado todo o poder, todo o poder no céu e na terra. Ou seja, naquele contexto ali, o poderio de Satanás que ele tinha, de fato, sobre a humanidade. E isso nós vemos no episódio da tentação de Jesus, quando o diabo apresenta a ele todos os reinos e diz, olha, tudo isso me foi entregue. E o Senhor Jesus não contesta. Tá? Tanto que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. E o próprio Senhor Jesus vai chamar ele de o príncipe deste mundo. Por quê? Porque até então o mundo estava sob o domínio dele. Mas depois da morte e ressurreição a história muda. O Senhor diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele anunciava, portanto, ide a todas as nações, ensinando-as, né? Mateus 28, a gente vai ver essa referência aqui. Né? Enfim, então aqui, meus caros, né, nós já vemos esta ideia. Tá? Por que é tão importante nós falarmos disso? Porque aqui, nesta passagem específica, nasce o Evangelho. Né? Embora no Antigo Testamento nós não vamos ver este nome, mas é assim que ele nasce.
Tá? Deus aqui já anuncia, olhe, é como se ele estivesse dizendo para a serpente, olhe, o que você fez não vai ficar assim não. Eu vou erguer alguém que vai lhe destruir, vai destruir o teu poderio, que vai acabar com você. Tá? E foi assim. E tem sido assim. Tá? E vai chegar o momento da vitória final da igreja sobre o poder das trevas, sobre o inimigo, em que o próprio Senhor Jesus, diz o texto sagrado, né? Lá, Romanos 16, 21, o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, 20. Tá? Bem, agora, meus caros, vamos conhecer um pouco de alguns homens na antiguidade que, né, tiveram um início da missão de levar a mensagem de Deus. Vamos começar falando sobre a vocação de Noé, que está no capítulo 6 do livro de Gênesis, versículos 8, depois saltamos para o 13 e 14 e saltamos para o 17, que está escrito assim. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí, saltando para o 13 vai nos dizer o seguinte. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E os versículos 13 e 14, né? Lemos o 13, agora o 14 diz, faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou gofer. Farás comprimentos na arca e a betumarás, ou seja, o processo de calafetagem, né, com betume. O betume que você está pensando aí é exatamente aquele betume que a gente conhece, tá? Pavimentação asfáltica. E a betumarás por dentro e por fora, com betume. Viram? E o 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra. Toda a carne aqui em que há espírito de vida é uma referência aos seres humanos, porque o animal não tem espírito de vida, a vida do animal está no sangue. Tá? Está falando daquela humanidade pré-diluviana que estava corrompida. Tá? Que isso esteja claro, meus caros. Tranquilos? Então, aqui nós vemos a vocação de Noé. Né? E não é por acaso, meus caros, que eu trouxe Noé. Por quê? Porque Noé, enquanto construía a arca, ele passou, diz a Bíblia Sagrada, que ele ficou 120 anos construindo a arca, para, depois de concluída a sua execução, ele entrar com a sua família e de cada espécie de animal terrestre, né, fosse colocado dentro da arca. Não só os terrestres, mas também os animais alados, aéreos, tá? Enfim, é bem verdade que os animais aquáticos e os semi-aquáticos não necessitaram de entrar na arca porque, né, naturalmente eles sobreviveriam o dilúvio. Né? Mas enfim, isso é um detalhe técnico. Tá? Pois bem, enquanto Noé construía a arca, ele avisou ao povo, olha, o Senhor Deus vai destruir este povo, esta geração. Tá? Ele já avisou. Mas as pessoas não se arrependeram. E aí o Senhor Jesus, cá na frente nos evangelhos, ele diz, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Ele diz, nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casavam, davam-se em casamento e também em prostituições, né?
porque a prostituição já é coisa antiga, milenar. Né? E aí e ele conclui dizendo, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Viram? Né? Então, meus caros, não é por acaso que o Senhor Jesus faz referência a Noé, tá? Sinalizando que, assim como Noé pregou a mensagem de arrependimento para o povo e o povo não se arrependeu, rejeitou, né, a mensagem divina, né, nos dias do Senhor Jesus e hoje nos dias da igreja, né, na era do Espírito Santo, né, tem sido a mesma coisa. As pessoas estão rejeitando a mensagem da cruz. Mas nós, igreja, não podemos deixar de anunciar este evangelho, esta mensagem da cruz, o evangelho de boas novas. Não podemos deixar de pregar sobre o arrependimento de pecados, meus caros. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus pregou, tá? E aqui, meus caros, nós já trouxemos aqui na leitura bíblica em classe a vocação de Abraão, que está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, né? No qual o Senhor Deus chamou Abraão para a sua missão, né? A missão que o tornaria pai de uma grande multidão, né? E assim foi, né? Porque de Abraão nasceu Isaque, né? E também Ismael, né? Ismael é filho de Abraão com a sua concubina Agar, né? A egípcia, que deu origem ao nascimento de Ismael. Ismael, por sua vez, se tornou pai da nação árabe, né? Por isso que vocês veem hoje também os árabes prosperando aí, né? Quem já foi aí a Dubai, né? que é uma nação de origem árabe, sabe do que eu estou falando. Né? Maravilha, meu pastor Jorge, maravilha. Né? Enfim, então, meus caros, vocês vão ver aqui a vocação de Abraão. Né? E quando nasceu Isaque, Isaque casou-se com Rebeca, e desta união nasceram os gêmeos, Esaú, o primogênito, e Jacó. Esaú, por sua vez, deu origem a Edom, né? Os edomitas, que posteriormente se tornaram inimigos do povo de Israel. Tá? E Jacó, né, que herdou o direito da primogenitura, ele, por sua vez, deu origem, teve o seu nome mudado para Israel, né? E a partir dele nasceram os 12 filhos, né? Os 12 troncos que viriam a ser as 12 tribos de Israel. Desde Ruben, Naftali, né? Dan, né? Zebulun, José, né? Benjamim, Judá, e por aí vai. Tá? As 12 tribos de Israel. É que eu não me recordo agora de todos os nomes de cor, né? Teria que ir lá no texto para rememorar todos eles, tá? Mas está no livro de Gênesis, para quem quiser, né, se inteirar da história, tá? Dos filhos de Jacó. Pois bem, e a partir daí, meus caros, nós já conhecemos a história. E já que nós falamos aqui de Israel, meus caros, vocês estão vendo aí os conflitos que estão acontecendo naquela região, né? Isso, meus caros, muitas pessoas ontem, né, estávamos ali no evangelismo, ali no bairro de Quingoma de Dentro, né? Ali num espaço de eventos que tem lá. Fizemos uma obra evangelística lá, né? E, meus caros, algumas pessoas me perguntaram se este evento que está acontecendo lá em Israel tem ligação direta com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, naquela ocasião, nós rememoramos para alguns acerca da parábola da figueira, onde o Senhor Jesus anuncia que deveríamos olhar para a figueira, e quando víssemos que as suas folhas estivessem já verdes e os seus frutos estivessem tenros e maduros, né, era chegado o verão. O verão, lá naquela região, né, de Israel, é a época da colheita, meus caros. Tá? E aí ele começa a falar exatamente sobre
os sinais que antecederiam a sua vinda. Um deles seria a intensificação dos conflitos em Israel, ou seja, né? Muito embora o maior conflito vai acontecer no contexto da grande tribulação, né? Quando a igreja não mais estiver na terra, tá? Mas enfim, isso é só um detalhe. E agora, meus caros, esta missão teve início em Abraão, né? Capítulo 12, versículos 1 a 3, que está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão, meus caros, chegou até nós. Por quê? Porque aqui a bênção que Deus perpetrou sobre ele, né, transcendeu, olha aqui a transcendência, a transcendentalidade, transcendeu não apenas o espaço físico, geográfico, mas também o tempo. Tá? Na verdade, Deus disse o seguinte, que em ti serão benditas todas as famílias da terra de qualquer era. Sim, por quê? Porque essas famílias, uma vez abençoada, esta bênção passaria para as gerações futuras. Por isso aqui a transcendentalidade, até chegar em nós. Viram? Então, meus caros, vejam de onde vem, né? E também, meus caros, importa nos falar sobre o chamado profético. Aqui agora falaremos especificamente da vocação de 3 profetas em especial, dos 3 primeiros profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Vamos começar com Isaías, né? No famoso capítulo 6 de Isaías, tá? A leitura vai dos versículos 1 ao 8, mas nós vamos pegar apenas o capítulo 6, versículo 8 do livro do profeta Isaías, que está escrito assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Viram? Então, meus caros, Isaías foi um enviado às nações. Tá? Aqui ele fala, depois disto, aqui remonta o momento em que ele teve a visão celestial, em que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e viu lá os serafins, né, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Enfim, né, os versículos 1 ao 7 do capítulo 6 de Isaías. Tá? Lemos o 8, que é a mensagem que é central aqui, né, acerca da vocação do profeta Isaías. Tá? E no versículo 9, Deus diz a ele assim: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Viram? E aqui o profeta começa a anunciar a mensagem divina às nações. Também, meus caros, nós vamos ver Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1. Tá? E Jeremias fica logo depois de Isaías, tá? Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 7. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse:
Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Viram? Aqui a vocação de Jeremias. E agora nós vamos para o terceiro, o próximo, que é Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Cadê? Está aqui. Pronto, achamos. Capítulo de número 2, versículos 1 a 3. Está escrito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. O Espírito aqui é o Espírito Santo, tá? Com E maiúsculo. E me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E aqui saltamos agora para o capítulo 3, versículos 4 a 6 e depois os versículos 16 a 19. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de difícil, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Viram? Ezequiel também foi enviado às nações, primeiramente à casa de Israel e posteriormente às nações. E os versículos 16 a 19. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Viram? Aqui, meus caros, nós já vemos de início a importância da pregação do Evangelho e da Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão perecendo porque não se arrependeram, né, dos seus pecados. Porque a essência do Evangelho, meus caros, é arrependimento de pecados. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? E aqui o Senhor Deus orienta não só a Ezequiel, o profeta, mas também a todos os outros que vieram antes e depois dele, a anunciar. Por quê? Porque se o ímpio morrer na sua maldade, mas ele não for avisado acerca do juízo de Deus que virá sobre ele, o ímpio morrerá e irá para o inferno. Por quê? Porque morreu no pecado. Mas o sangue dele, o Senhor irá requerer de nós que deixamos de anunciar para ele este Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Mas se nós avisarmos e ele ainda assim não se converter, ele vai perecer, vai para o inferno, mas nós estamos livres da cobrança divina. Por quê? Porque o indivíduo, quando for perante o juízo de Deus, for comparecer diante de Deus, né, o Senhor Deus vai dizer, ele vai dizer, Senhor, não, tal dia, tal hora, a minha igreja pregou para você em tal lugar, mas você não quis. E agora você será alvo do meu juízo. Tá?
mais ou menos assim o Senhor vai falar, tá? Enfim. Então, meus caros, aqui nós vemos a vocação, o chamado profético dos 3 maiores profetas da Bíblia. Tá? Ai, mãe, por que você não falou de Daniel? Porque Daniel, Deus reservou algo mais específico para ele. Né? Enfim. E sobre Ezequiel, inclusive, né? Estudamos, meus caros, no 4º trimestre das lições bíblicas do ano passado, nós estudamos o trimestre inteiro sobre Ezequiel. Depois, quem quiser, revisita lá as nossas lives do ano passado. Tá? Estão aí no nosso feed. Tá? Enfim. E por fim, meus caros, mas não menos importante, falaremos também aqui acerca de quem? Cristo. A revelação plena do Evangelho. Né? Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus, olha aqui, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira pregação do Senhor Jesus Cristo foi exatamente esta, o Evangelho de arrependimento, ou, como nós chamamos, a mensagem da cruz. Tá? Então, meus caros, não adianta queremos passar pano na cabeça das pessoas. Tá? Ah, irmão, mas se pregar essa mensagem, as pessoas não vão se ofender. Não interessa. Não quero nem saber. Tá? Nos dias de Jesus também teve pessoas que virou para ele e disse, ah, Senhor, duro esse discurso. Quem pode suportar? E muitos retrocederam. O que foi que Jesus fez? Não, voltem aqui. Não fez isso não. Ele disse, e vocês, com os discípulos 12, vocês não querem ir após eles também não? Pedro, tomando a palavra, Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Viram? Isso está no capítulo 6, versículos 67 e 68 do Evangelho de João. Para quem quiser conferir, tá? Então aqui, a mensagem da cruz tem que ser pregada. Nós temos de anunciar o arrependimento de pecados. Tá? Não adianta. Pedro, na sua primeira pregação, lá em Atos 2, no Pentecoste, teve a mesma mensagem. Arrependei-vos. Né? João 2,38. Arrependei-vos dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Atos 2,38. E no capítulo 2, versículo 40, ele finaliza a mensagem dizendo, e com muitas palavras exortava a todos e testificando, dizia, salvai-vos desta geração perversa. Atos 2,40. Tá? Então, meus caros, o tema da pregação do Evangelho verdadeiro, genuíno, é este, arrependimento de pecados, arrependei-vos. Tá? E nós vamos ver também em João, capítulo 1, versículo 14, e depois os versículos 17 e 18, a manifestação de Cristo como a revelação plena deste Evangelho. Querem ver? João 14, 1,14. E o Verbo se fez carne. Quem foi que se fez carne? Cristo, tá? E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E os versículos 17 e 18 nos traz a seguinte afirmação. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que graça é essa, irmão? A graça salvífica. Tá? E ele diz mais. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deus se revelou ao mundo na pessoa bendita de Cristo. E hoje, para nós, está revelado na Escritura. E sobre esta graça salvífica, nós vamos para Tito, capítulo 2, versículo 11, que está escrito assim.
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha aqui o caráter transcultural, transcendental, transnacional da graça salvífica. Né? Inclusive, nós vimos aqui semana passada um vislumbre do Antigo Testamento, né? Em que Isaías, né? No capítulo 65, versículo 1, ele disse: fui achado por aqueles que não me buscavam, e a um povo que não perguntava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Viram? Quem são esses? Aqui aponta para a expansão, a pregação do Evangelho para também os gentios. Missão esta que foi cumprida pelo apóstolo Paulo nos dias da igreja primitiva, tá? Não só de Paulo, mas de seus companheiros, né? Timóteo, Silas, o próprio Tito, que estava ali na ilha de Creta, na Grécia Antiga, tá? Na igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Tá? E já no tópico 2 da lição, meus caros, né? No tópico 2 da lição, que vai falar sobre o amor de Deus, o princípio fundamental na história da história da redenção, né? Nós vamos mostrar que este amor de Deus é um amor incondicional. João capítulo 3, versículo 16, o famoso João 3,16. Né? O textuário da Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia. De toda a Bíblia, porque vocês vão entender o porquê agora. Tá? E aqui vocês vão entender também o porquê que eu usei a expressão um amor incondicional. Tá? Aqui, essa conversa aqui, essa fala, é parte da entrevista do Senhor Jesus com Nicodemos. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha aqui, o caráter incondicional. Esse de tal maneira aqui revela um amor incondicional. Tá? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isto fica mais nítido aqui, quando Paulo, na Epístola aos Romanos, vai escrever o seguinte, no capítulo 5, versículo 8, ele vai nos dizer assim: mas Deus prova o seu amor, olha aqui, para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Viu, meus caros? Então, veio para todos. Tá? Este amor incondicional é para toda a humanidade. Tá? Costumamos dizer corriqueiramente em um dos nossos jargões que Deus aborrece ou odeia o pecado, mas ama o pecador. Ama tanto que deu o seu Filho unigênito para sacrificar-se em nosso lugar e nos resgatar da perdição eterna a que estávamos fadados. Tá? Pois bem. E em João, na primeira epístola de João, tá? Primeira epístola de João, fica pertinho aí de Apocalipse, tá? Fica depois da primeira e segunda epístola de Pedro, né? Aí vem a primeira epístola de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Está escrito assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Viram? E como é que nós chegamos a essa condição? Primeiro, através do amor de Deus, que é incondicional. E este amor, esta condição de filho só foi possível porque nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Como está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele diz lá que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam foram feitos filhos de Deus. Viram? E dito isto, já que nós estamos falando de redenção, né? Vamos falar da redenção no Antigo Testamento. Né? Vamos dar uma batida lá em Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Depois de Gênesis aí, tá? Capítulo de número 6.
E o versículo de número 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Viram? Aqui a redenção como sinônimo de livramento da escravidão, tá? Neste contexto do Império Egípcio, né? Aqui nós vemos também, inclusive, a vocação de Moisés, tá? Como libertador do povo, o grande legislador, ou simplesmente a lei. Mas nós vamos também ver, tá? O vislumbre desta redenção, né? No livro de Jó, livro do patriarca Jó, capítulo de número 14, versículo 7, que está escrito assim: Porque há esperança para a árvore cortada, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Viram? A árvore cortada representa aqui, meus caros, em linhas gerais, o homem caído da presença de Deus, e que agora, né, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, ele agora tem de novo a chance, a oportunidade de reconciliar-se com o seu Criador. Ou seja, agora veio a oportunidade de redenção deste homem, né? Enfim, e observe que isso está vislumbrado ainda no Antigo Testamento. Porque Jó fala aqui, meus caros, profeticamente, ainda que talvez ele próprio não tenha tido consciência de que esta fala dele se carregou de um tom profético. Tá? Enfim. Então, meus caros, isso é de extrema importância para nós. E também aqui, ainda em Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quem é este Redentor? Ele escreve Redentor com caixa alta, letra maiúscula. Este Redentor é Cristo, meus caros, tá? Por quê? Porque o próprio Jesus diz: Eu serei levantado da terra. João capítulo 12, salvo engano, ou é o versículo 31, ou é o versículo 32, que ele diz: Eis que é chegada a hora em que já é expulso o príncipe deste mundo, né? E eu, disse ele, quando for levantado da terra, ó, ele foi erguido como na cruz. A cruz foi colocada no alto do Gólgota, tá? Quem quisesse ver Jesus tinha que olhar de baixo para cima. Ele estava lá, ó, no alto, tá? Enfim, cumprindo-se também aqui a profecia do profeta Isaías: Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías 45, 22. Né? Então aqui, né? E o Senhor Jesus diz, né? E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Todos. Não é só alguns. Olha aqui, né? A transcendentalidade, a transculturalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Viram? E isso importa nos dizer aqui, meus caros, que o Evangelho rompe culturas, rompe tradições, rompe preceitos, né? Rompe até mesmo concepções políticas, ideológicas. Tá? Este Evangelho, meus caros, é a única mensagem que tem o poder de não apenas resgatar o homem da perdição, mas de ressocializá-lo, né? De dar a ele uma nova vida. Este Evangelho, esta é a palavra da cruz que nós pregamos. O Evangelho de inclusão, tá? Em que o Senhor Jesus disse a Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele diz aos fariseus: não vim, os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Olha aqui. Meus caros, então esta é a ideia. Tá? E Jó, por sua vez, vislumbrou
esta redenção, né, ainda nos seus dias. Né? Ele apontou profeticamente, olha, meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Viram? Né? Aqui Jó contemplou a cruz. Viram? E também, meus caros, nós vamos ver no Novo Testamento, o Senhor Jesus falou de diversas formas acerca da redenção. Vamos para Lucas capítulo 21, versículo 28, em que o Senhor Jesus adverte ao povo acerca da sua vinda. Aqui agora o Senhor Jesus fala a respeito do clímax, né, do auge desta redenção. Querem ver? Aqui. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Viram? Aqui é o Senhor Jesus falando para nossos dias. Né? Ou seja, falei agora há pouco aqui da situação lá do povo de Israel que está acontecendo lá, né? Na atualidade. Né? E, meus caros, isso já é o indício. O Senhor Jesus nos deu, fique esperto, porque os sinais que antecedem a minha vinda serão esses aqui. Ele começou e finalizou com esta fala. Tá? Então, vamos estar espertos. A nossa redenção aqui é falando, né, da redenção, do estágio final da redenção, que é o arrebatamento da igreja, que Paulo vaticinou na Epístola aos Coríntios. Tá? Também em Romanos 3, 28, né, ele vai falar disto. Tá? Romanos 3, 28, né, capítulo 5, versículo 1, também de Romanos, tá? 6, 23, que ele vai falar o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, tá? E o capítulo 8, versículos 1 e 2, que ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Também, Gálatas capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 5, Efésios 1, 7, Tito 2, 14, tá? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Né? Estamos correndo por causa do horário, tá? E no terceiro tópico da lição, que vai nos falar sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão, nós vamos falar exatamente sobre isso, meus caros. O caráter universal do ID. Nós falamos aqui, né, falei agora há pouco sobre o vislumbre, né, no Antigo Testamento, né? E até falamos aqui de Isaías, e vamos voltar lá nessa passagem, né? Eu citei a passagem, mas não li, né? Aqui, Isaías 45, 22, que está escrito assim, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, viram? Todos os termos da terra, isto é, todos os povos da terra. Tá? Aqui, a expressão grega empregada aqui para termos é etnê, tá? Que dá a ideia de etnia, o caráter etnocêntrico que nós estudamos semana passada, tá? De todas as raças, tribos, povos e nações, todos os idiomas. Tá? Por isso que se traz a ideia de transculturalidade. Tá? E no capítulo 65, agora sim, Isaías 65... 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Há um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Viram? Então aqui nós vemos o caráter universal do ID de Jesus. Tá? E o anúncio profético de Jesus, que nós vimos semana passada, está em João 10,16. Nós vamos rememorar quando ele fala das ovelhas de outro aprisco, que ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz.
Viram? Ouvirão a minha voz aqui, através de quem? Da igreja, da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Tá? E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O pastor aqui é o próprio Jesus Cristo, tá? Pois bem, meus caros. Dito isto, importa-nos dizer, aqui em caráter conclusivo, que Cristo veio para todos os povos. Atos 17. Versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, olha aqui, o caráter universal, a transculturalidade. Isso quer dizer que está além da cultura, além do idioma, além da ideologia, além das concepções filosóficas, além dos conceitos políticos, tá? Além de qualquer barreira social, ideológica, política, religiosa, que seja, tá? Ele anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Viram? A essência do Evangelho de Jesus Cristo, meus caros. A mensagem da cruz é esta: arrependimento de pecados. João Batista, quando veio, dizendo: olha, eu vos batizo com água, para quê? Arrependimento de pecados. Viram? E Jesus disse: quem crê, ide por todo mundo, anunciai, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, isto é, para os que já se arrependeram, tá? Será salvo. Viram? Quem não crê, disse ele, será condenado. Tá? Permita-me abrir um parêntese aqui rapidinho, meus caros. Tá? Eu falei dias atrás que o estágio máximo da incredulidade dos seres humanos é a rejeição a Deus, a Jesus Cristo e o seu Evangelho. Tá? E por causa disso o Senhor Jesus disse ao Nicodemos que já está, quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê nele, isto é, rejeita. Tá? E aí ele diz: e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tá? Enfim, está no capítulo 3, versículos 18 a 20 de João. E aí ele diz: mas aqui anuncia, mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E aí diz, no 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Viram? Este varão aqui de que o apóstolo Paulo fala é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Enfim, já lemos aqui Tito 2,11, em que Paulo diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Querem ver? Aqui, Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o 14 vai dizer assim, ó. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Viram? Aqui nós vemos também a redenção. Tá? A ideia de que Cristo morreu por todos. Né? Hebreus capítulo 5, versículo 9, também vai nos falar algo parecido, que está escrito assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quem foi esse? Quem foi consumado? O Senhor Jesus. A sua morte vicária e ressurreição. Tá? E por fim, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 2, em que João vai dizer assim: e ele quem? O Senhor Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá? Aqui
A expressão grega para mundo é antropoi, que quer dizer humanidade, tá? Para os de toda a humanidade. Então, Cristo veio por mim e por você. Ele veio para o homem bom, mas também veio para o homem mau. Cristo veio para o cidadão de bem, mas também veio para o homicida, veio para o traficante, veio para, enfim, todos. Cristo veio para o heterossexual, mas também veio para o homossexual. Tá? Cristo veio para todos, veio para a prostituta, veio para os toxicômanos viciados em drogas, tá? Veio para todos, tá? A mensagem salvífica. Cristo veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. E esta é a minha mensagem para você que não é crente, que nos assiste hoje. Venha para Cristo hoje, aceita Jesus, arrepende-te dos teus pecados, muda de vida, muda para melhor, porque o Senhor Jesus Cristo há de voltar um dia para buscar os seus escolhidos. E nós desejamos que você esteja entre estes escolhidos. Aqui nós manifestamos o nosso amor por você. Tá? O amor ao próximo, tá? Também passa pela pregação do Evangelho. Por quê? Porque nós não queremos que você se perca. Tá? Então fica a mensagem, aceita Jesus hoje, arrepende-te enquanto é tempo, para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você esteja entre os escolhidos, você seja um bem-aventurado a alcançar a redenção plena. Tranquilos? Bem, por hoje é só, Deus abençoe a todos. Tá? Semana que vem estamos de volta, estendemos um pouquinho porque começamos tarde. A gente começou 7h40, né? Enfim, estamos finalizando agora. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. E se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Fui!